A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e desde já eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais e acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu espero que você esteja gostando do programa e que não só os Instantes Finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. E a gente costuma sempre dizer aqui que se você é evangélico, se você é cristão, o nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado através do estudo das profecias bíblicas e dos eventos escatológicos. Agora, se você ainda não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Receber Jesus como seu Salvador pessoal, para que você possa ter direito a todos os privilégios da salvação, não só nessa vida, mas principalmente no futuro. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Nós já estudamos diversas profecias nos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes e nos 2 primeiros livros de Samuel. Esta semana nós demos início ao estudo das profecias nos 1º e 2º livro dos reis de Israel. No programa anterior, nós estudamos aquela profecia sobre a sabedoria, sobre a riqueza de Salomão. Isso. Então, nós estudamos no programa anterior essa profecia que Salomão receberia sabedoria, riqueza e honra. E nós podemos comprovar, não é? No 1º livro dos reis, capítulo 3, versículos 24 a 28, capítulo 4, versículos 29 a 34, e no 2º livro das crônicas, capítulo 9, versículos 22 a 28, o cumprimento desta profecia. Literalmente, Deus deu a Salomão sabedoria, deu a ele riquezas e deu a ele honras. Hoje nós vamos estudar outra profecia sobre Salomão, ou eu poderia dizer também uma outra profecia que foi proferida durante o reinado de Salomão, que é uma profecia sobre a destruição do templo em Jerusalém. Abra a tela, por gentileza, sobre o assunto que nós vamos estudar hoje. Pronto, o templo de Jerusalém seria destruído, é o tema que nós vamos estudar hoje. Mas, antes de nós estudarmos essa profecia, nós gostaríamos de lembrar algo que nós consideramos assim, por demais importante para que você possa entender esta profecia de hoje. Bem, você sabe que durante aqueles 40 anos de peregrinação no deserto, o povo adorava a Deus no tabernáculo, lembra disso? Lá no capítulo 25, até o capítulo 40 do livro do Êxodo, dedicou-se à confecção, à construção desse tabernáculo. E após a conquista da terra de Canaã, a Arca da Aliança ficou lá em Siló, lembra dos dias de Samuel? E durante o reinado de Davi, Davi até intentou construir um templo, nós já falamos sobre isso, mas Deus disse que não seria Davi que iria construir o templo, e sim seu filho Salomão. Era Salomão, o homem escolhido por Deus, para edificar uma casa para Deus lá em Jerusalém. Nós já tivemos a oportunidade de estudar essas profecias em programas anteriores. E o rei Salomão, nós já vimos isso, ele ficou muito conhecido como um dos maiores construtores da história de Israel. Mas, sem dúvida, o projeto de construção do templo, que foi o projeto mais suntuoso da nação de Israel nos tempos bíblicos, que, sem dúvida, marcou a história de Israel. E o templo estava localizado lá na eira de Araúna, que foi comprada por Davi, lá no Monte Moriá, inclusive que foi nesse monte que Abraão iria oferecer seu filho Isaque a Deus. Lendo a Bíblia Sagrada, principalmente os livros de Reis e Crônicas,
nós vamos perceber isso, que o templo ele foi construído com grandes pedras, com madeira de cedro, e essa madeira, essas tábuas de cedro eram revestidas de ouro. Só para que você tenha uma ideia da grandeza daquela obra, foram necessários 30.000 israelitas, 150.000 cananeus, além de 3.300 chefes daquela grande construção, ou seja, 183.300 pessoas trabalhando naquele grande templo. Você quer conferir essa informação? É só você ler primeiro o livro dos Reis, capítulo 5, versículos 13 a 16. O templo ele media 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 15 metros de altura, que para hoje não seria assim um templo tão grande, mas para a época, sem dúvida, era uma grande construção. E é interessante que a Bíblia nos deixa bem claro que cada parte do templo era preparada distante do local da edificação e era colocado no seu lugar sem ouvir o ruído do martelo ou de qualquer outro instrumento. A reverência era tanta que eles não faziam barulho quando estavam construindo o templo. E depois toda a casa foi revestida com ouro puro, foi ornamentada com pedras preciosas, e o templo de Jerusalém, o tempo total da construção foi de 7 anos. E é interessante nós observarmos ainda que na ocasião da inauguração, que sem dúvidas, foi um dos momentos mais marcantes da história de Israel, Deus anunciou ao rei Salomão que havia escolhido aquele lugar como lugar de culto, de oferta. Deus disse que os seus olhos estariam naquele templo, seus ouvidos estariam atentos à oração daquele lugar. Mas Deus também previu isso. Deus falou o que ocorreria com aquele templo se os israelitas transgredissem os mandamentos divinos e se eles viessem adorar a outros deuses. Então Deus diz a Salomão naquele momento, escolheu aquele lugar para que o seu nome estivesse nele perpetuamente, mas ao mesmo tempo Deus lembra o que é que iria ocorrer com o templo de Jerusalém se os hebreus, se os israelitas transgredissem os mandamentos divinos e adorassem a outros deuses. Vamos estudar essa profecia? Pode abrir a tela, por gentileza. O templo de Jerusalém seria destruído, é o tema do programa que vamos estudar hoje. Então, vamos ler primeiro a profecia que está no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 9, versículos 1 a 9. Diz assim: sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que ele veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. Deixa eu lembrar aqui. Em Gibeão foi a ocasião que Deus apareceu a Salomão em sonhos. Lembra disso? Que Deus disse a Salomão assim: pede-me o que queres que te dê. E Salomão pediu um coração sábio, pediu um coração entendido. E Deus prometeu que daria não só a sabedoria. Aquela oração de Salomão agradou a Deus. Deus disse que daria não só um coração sábio e entendido, mas Deus disse também que lhe daria riquezas e honras. Foi o que nós estudamos no programa anterior. Então, mais uma vez agora, o Senhor aparece a Salomão. Desta feita, já na ocasião da inauguração do templo em Jerusalém. Se você dispõe de uma Bíblia, você vai conferir isso. No primeiro livro dos Reis, capítulo de número 8, é a dedicação do templo. Você vai perceber, no capítulo de número 7 é a construção do templo, no capítulo de número 8 é a dedicação do templo, ainda no capítulo 8 é a oração de Salomão e no capítulo de número 9 o Senhor aparece a Salomão pela segunda vez. Abre mais uma vez o texto, 1 e 2. Então, quando Salomão acabou de construir o templo, então o Senhor apareceu para ele como tinha aparecido em Gibeão. Pode passar o texto, por gentileza. Aí diz assim: o Senhor disse, o que foi que Deus disse a Salomão?
Salomão, ouvi a tua oração. Que coisa maravilhosa. Onde está, professor, a oração de Salomão? Se você quiser conferir, está no capítulo 8, a partir do versículo de número 22. Uma oração belíssima, uma oração maravilhosa. E o que é mais interessante é que Deus disse, eu ouvi a tua oração. Abre o texto mais uma vez. Ouvi a tua oração e a tua súplica que, suplicando, fizeste perante mim. Mas não só isso, Deus não só ouviu a oração de Salomão, Deus disse, santifiquei a casa que edificaste. Que coisa maravilhosa, é como se Deus dissesse assim, olha Salomão, eu estou de acordo com esse projeto, eu estou de acordo com esta casa, eu santifiquei a casa que me edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Qual era o desejo de Deus? Que o nome de Deus estivesse presente naquele templo pelos séculos dos séculos. E Deus disse mais, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Deixa eu falar aqui nessa câmera algo maravilhoso, não é? Quando o próprio Deus disse que santificou aquela casa, que escolheu aquela casa para que o seu nome estivesse ali perpetuamente. Ou seja, agora era um lugar fixo, diferente do período da peregrinação, que era um templo móvel. Você lembra disso? Quando a coluna de nuvem se levantava, os levitas desmontavam o tabernáculo. E os levitas levavam, os sacerdotes levavam aqueles utensílios, caminhando no deserto, até que a coluna de nuvem parava, e aí eles se acampavam mais uma vez. E os levitas montavam mais uma vez. Então, durante 40 anos, aquele tabernáculo era montado e desmontado. Não dá nem para contar quantas vezes foi montado e desmontado. Mas agora chegou o grande dia. O templo foi erguido. E melhor do que o templo ser erguido, é Deus aparecer para Salomão. Salomão, eu ouvi a tua oração. Eu santifiquei essa casa e eu escolhi essa casa para que o meu nome estivesse nela perpetuamente. Ou seja, o desejo de Deus era que aquele templo nunca fosse destruído. Eu posso dizer isso, que o desejo de Deus é que ainda hoje o templo de Jerusalém estivesse construído. E eu estou falando do templo de Jerusalém. É bom deixar isso bem claro. Hoje só tem um muro. Deus não queria que hoje tivesse só o muro, não. O desejo de Deus é que o templo estivesse erguido. Mas nós vamos saber qual foi a razão que fez com que Deus permitiu que aquele templo fosse destruído. Abre o texto mais uma vez. Aí Deus diz assim, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Passe o texto, versículo 4. Aí Deus diz, e, olha aí, uma promessa condicional. Se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai. Olha, veja que isso é condicional. Se, aí diz assim, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres, Salomão, segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, o que é que vai acontecer, Deus? Se Salomão andar perante ti, como Davi, se Salomão andar com inteireza de coração e com sinceridade, se Salomão fizer segundo tudo que te foi ordenado, e guardares os teus mandamentos, o que vai acontecer? Pode passar o texto, versículo 5? Aí Deus disse assim, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi teu pai, dizendo, não te faltará varão sobre o trono de Israel. Veja, irmãos, é bom nós lembrarmos isso. Que nós encontramos na Bíblia dois grupos de promessas. As promessas incondicionais e as promessas condicionais. E geralmente, as promessas que são incondicionais. O que é uma promessa incondicional, professor? É aquela que Deus não faz exigência alguma. Que Deus vai cumprir, independente de você crer ou não, independente de você acreditar ou não. Então, por exemplo, a promessa da ressurreição, ela é incondicional. Se você crer, vai ressuscitar. Se não crer, vai ressuscitar do mesmo jeito. A promessa do arrebatamento é algo incondicional. Se a pessoa crê, Jesus vem. Se não crê, Jesus vem do mesmo jeito.
Agora existem promessas que são condicionais, que Deus dá uma condição, que Deus diz assim, se você fizer assim, eu vou fazer assim. Em outras palavras, Deus está dizendo, se você não obedecer, se você não cumprir os meus mandamentos, eu também não vou proceder como eu prometi. Qual era o desejo de Deus? Que o reinado de Davi, através de Salomão, fosse perpétuo. Não houvesse uma quebra do reinado, não houvesse um corte daquela linhagem ou daquela dinastia, como ocorreu com Saul. Você lembra disso? Volta a tela mais uma vez. Aí Deus disse, se Salomão andasse com sinceridade e guardasse os mandamentos, aí Deus disse, eu confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo, não te faltará varão sobre o trono de Israel. Passe o texto, versículo 6. Aí ele diz, porém, como que diz assim, todavia, como que diz assim, no entanto, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim. Em outras palavras, se vocês forem rebeldes, se vocês forem desobedientes, se vocês não guardarem os meus mandamentos e os meus estatutos que eu tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos encurvardes perante eles, o que é que vai acontecer, Deus? Continue, abra o texto, por gentileza. Pode passar na tela. Aí Deus diz assim, então destruirei Israel da terra que lhes dei. Deus disse, eu vou destruir essa nação. Eu vou destruir esse povo. E tem mais uma coisa, Salomão. Que coisa interessante. Pode trazer a tela, por gentileza. Ainda era a inauguração, a dedicação do templo, aquele momento de festa, de alegria, de regozijo. Aí Deus chega ali para dizer as duas coisas. Olha, Salomão, eu santifiquei essa casa, eu escolhi essa casa para que o meu nome estivesse nela perpetuamente. Agora, veja, ouça, Salomão, o que eu estou dizendo. Se você guardar os meus mandamentos, se você for sincero para comigo, eu vou confirmar o teu reino. Agora, se você ou seus filhos forem rebeldes, forem desobedientes, transgredirem as minhas leis, eu vou exterminar esse povo. Eu vou destruir a nação de Israel. E esse templo também será destruído. Que coisa interessante. O templo acabou de ser construído e Deus já estava anunciando o que iria acontecer se o povo desobedecesse. Abre o texto mais uma vez, versículo 7. Aí Deus diz, então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e esta casa, que casa é? O templo, que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. E Israel será por ditado e motejo. Professor, o que é motejo? É zombaria, é escárnio. Em outras palavras, Deus estava dizendo que a nação de Israel seria um motivo de escárnio, de vergonha, de desprezo para as demais nações, entre todos os povos. Pode passar o texto, versículo 8. Aí diz, e desta casa que é tão exaltada, este grande templo, né, cheio de prata, de ouro, de pedras preciosas, de obras de arte, né, tão maravilhosas, Deus disse, todo aquele que passar por ela passar, por essa casa, por este templo, vai pasmar, pasmará. O que significa isso, professor? Pasmará. Vai ficar pasmo, admirado, vai ficar surpreso, vai assobiar e vai dizer assim, por que fez o Senhor assim a essa terra e a essa casa? Traz a tela, por gentileza. Deus já estava dizendo, se vocês forem desobedientes, se vocês não guardarem a minha lei, se vocês adorarem a outros deuses, se vocês se curvarem diante de outros deuses, sabe o que eu vou fazer? Eu vou destruir essa nação. Esse templo será destruído. E as nações, quando passarem, que coisa interessante, aqueles mercadores, aqueles viajantes que passavam por Jerusalém e via seus altos muros, e de longe olhava, quem subisse no monte, olhava o templo de Jerusalém, posso dizer sem medo de errar, o lugar mais sagrado do mundo. Por quê, professor? Porque foi o lugar que Deus escolheu para santificar. Um lugar de culto, de adoração, onde os judeus estavam oferecendo holocaustos e sacrifícios. Deus disse, eu vou destruir.
E depois quem passar por vocês vão assoviar, vão olhar, abre o texto mais uma vez, aí diz assim, vão assobiar e vão perguntar assim, por que o Senhor fez assim essa terra, essa casa? Passe o texto, versículo de número 9, que é a profecia ainda. Então, e dirão, porque deixaram ao Senhor seu Deus. Olha aí o motivo, olha aí a razão, que tirou da terra do Egito os seus pais e se apegaram a deuses alheios. O que são deuses alheios, professor? Deuses falsos, que têm boca, mas não falam, que têm olhos, mas não veem, que têm pés, mas não andam, que têm mãos, mas não apalpam, que têm ouvidos, mas não ouvem. Deuses alheios. E se encurvaram perante eles e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Observe, foi a profecia, foi a sentença. Porque Deus nunca pune, nunca castiga o seu povo antes de dar o aviso. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai perceber que em todas as ocasiões que Deus exerceu ou executou juízo na terra, Deus avisou. Eu vou fazer algumas perguntas para você pensar comigo. Deus avisou a Adão que se ele comesse do fruto, certamente morreria, sim ou não? Sim, com certeza. A morte entrou no mundo como uma consequência do pecado e Adão não era inocente. Adão sabia que não deveria comer. Deus anunciou que iria destruir a terra com o dilúvio, sim ou não? Sim. Através de Noé. E Noé, que era o pregoeiro da justiça, anunciava que Deus iria enviar um dilúvio de água sobre a terra. Deus anunciou que iria destruir as cidades de Sodoma e Gomorra ou não? Sim, através primeiro de Ló, que tinha a sua alma aflita por viver naquela cidade cheia de pecados e aqueles homens não atenderem ao convite de Deus, e através dos anjos que foram enviados à casa de Ló, que perguntaram a Ló se ele tinha mais alguém naquela casa, esposa, filhos, filhas, porque Deus disse, eu vou destruir isso aqui. Deus anunciou que iria destruir Sodoma e Gomorra. Deus anunciou que iria destruir os cananeus, sim ou não? Sim. Deus anunciou, lembra, capítulo 3 de Êxodo, que Deus disse através de Moisés, que iria dar a terra de Canaã, que iria dar aos filhos de Israel a terra que pertencia aos amorreus, aos jebuseus, aos cananeus. Você lembra do capítulo 2 do livro de Juízes? Quando Josué mandou 2 espias falar com Rabi, Rabi disse assim, olha, o pavor de Deus chegou aqui, está todo mundo apavorado, está todo mundo aqui sem saber o que fazer, porque a gente sabe que Deus fez através de vocês, que vocês venceram aos reis que estavam da além do rio. Então Deus anunciou que iria destruir a terra de Canaã. Pergunto então, será que Deus anunciou que iria destruir a nação de Israel? Sim ou não? Sim. Será que Deus anunciou que iria ser destruído o templo? Sim ou não? Sim. E o que é que eu aprendo? Que Deus sempre anuncia. Por exemplo, o juízo que está por vir. Os 2 grandes juízos divinos que estão por vir no futuro. Primeiro, através da grande tribulação. Segundo, o lago de fogo, a condenação eterna. São 2 juízos. São 2 julgamentos que já estão preditos nas páginas da Bíblia. Eu e você vamos para o inferno se nós quisermos, mas já está predito. E eu tenho certeza do que eu estou dizendo, que tem muita gente que morreu, que partiu dessa vida sem Deus, sem paz, sem salvação. Sua alma está lá no Hades, lá no Sheol, lá no lugar dos mortos, esperando a sentença do juízo final para ser lançado lá no lago de fogo. E essas pessoas já estão em tormentos, estão pensando consigo, bem que os crentes disseram, bem que a Bíblia dizia, bem que meu pai avisou, bem que aquele irmão que pregou para mim avisou. Mas, infelizmente, muita gente não deu crédito. Então, observe que coisa interessante. Nós estamos estudando uma profecia que já se cumpriu, mas isso nos faz pensar no futuro. Se você me perguntar, professor Givanildo Hermano, eu quero tirar uma dúvida com o senhor. Qual é a sua dúvida? É a seguinte. Se o nome do seu programa é Instantes Finais,
E geralmente no programa o senhor estuda futuro, milênio, a grande tribulação. Por que é que o senhor está voltando lá atrás da Bíblia, estudar essas profecias que já se cumpriram? É simples. É porque é essas profecias, é o cumprimento dessas profecias que me leva a acreditar nas profecias que vão se cumprir no futuro. Se você perguntar, professor, o que é que lhe faz ensinar as profecias bíblicas com tanta convicção, com tanta coragem? É simples. É porque as profecias bíblicas não falham. Olha, promessa de homens, promessa de político, por exemplo, pode falhar, ele pode esquecer, ele pode não querer fazer, ele pode não poder fazer, mas promessa de Deus, não. Deus é fiel para cumprir. Deus só não vai cumprir aquelas promessas que são condicionais. Que Deus prometeu, Deus fez uma exigência. Se a pessoa não obedecer, se a pessoa não cumprir aquela exigência, Deus não é obrigado a cumprir. Mas as profecias bíblicas não falham, são infalíveis. Então, o que é que nós aprendemos hoje estudando essa profecia? A profecia acerca da destruição do templo e do povo de Jerusalém. É que Deus anunciou. Eles não são inocentes, não. Eles sabiam disso. Deus havia anunciado. E Deus faz isso exatamente no momento em que o templo está ali erguido, inaugurado, aquela festa, aquele culto, aquela celebração, é como se Deus dissesse assim, Salomão, eu tenho duas notícias para lhe dar, Salomão, uma boa e uma ruim. Ou como quem dissesse assim, eu tenho uma notícia boa para lhe dar e uma advertência para fazer. É melhor dizer assim, não vou dizer notícia ruim não, eu vou dizer assim, eu tenho duas coisas para lhe dizer, Salomão. É uma coisa boa e uma advertência. Qual é a coisa boa, Deus? O que é de bom que tu tens para mim dizer? Ah, Salomão, eu santifiquei essa casa. Eu escolhi essa casa como o meu nome vai estar nela perpetuamente. Oh Deus, e qual é a advertência? A advertência é a seguinte, Salomão, se você e os seus filhos não me obedecerem, se não guardar os meus mandamentos, se vocês forem se curvar diante de ídolos, diante de deuses, diante de imagem de escultura, eu vou destruir Israel. E eu vou destruir esse templo. E essas pessoas que passam, esses viajantes, esses mercadores que passam nas portas de Jerusalém, esses reis, Salomão, que vêm de outras terras para ouvir a tua sabedoria e ficam encantados, Salomão, com essa construção. Sabe o que é que vai acontecer? Isso vai servir de escárnio, Salomão. Vai servir de zombaria. E eles vão perguntar assim, mas por que Deus fez isso com eles? Aí Deus diz assim, é porque eles foram servir a outros deuses. Eles me deixaram, eles me abandonaram. Será que essa profecia já se cumpriu? Ou será que ainda faz parte das profecias que ainda vão se cumprir? Vamos ver o cumprimento? Segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, versículos 11 a 20, que nós estudamos, inclusive domingo, na Escola Bíblica Dominical. Nós estudamos sobre o cativeiro de Judá, estudamos esse texto. E era Zedequias da idade de 25 anos de idade, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Então nós vamos perceber, pode trazer a tela, que depois daquela grande reforma, pode trazer a tela, por favor. Depois daquela grande reforma, promovida pelo rei Josias, um dos maiores reis de Judá, segundo o livro das Crônicas, nós vamos perceber, se você ler, por exemplo, capítulo 34 do segundo livro das Crônicas, que Josias aboliu a idolatria, que Josias reparou o templo, que Josias mandou consultar a profetisa Uda, que celebrou-se a Páscoa em Jerusalém. Depois de tantos privilégios e tantos benefícios, nós vamos perceber que os 4 reis que sucederam o rei Josias foram reis maus, reis ímpios, reis cruéis. Joacás, Jeoaquim,
Joaquim e Zedequias. E detalhes, Deus havia falado à nação através do profeta Jeremias. Deus tinha dito a Zedequias: Zedequias, é melhor você se entregar, Zedequias. Mande os príncipes, procure os príncipes de Nabucodonosor, se renda. Porque se você se render, Zedequias, duas coisas vão acontecer: o templo não vai ser destruído e você não vai ser morto, a cidade não vai ser destruída, Zedequias. Mas Zedequias transgrediu, desobedeceu a Deus, não obedeceu o chamado divino através do profeta Jeremias. E o que foi que Zedequias fez? Quis relutar contra Nabucodonosor. Abre o texto mais uma vez, versículo de número 11. Pode abrir o texto mais uma vez. E era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar. E 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Ou seja, não deu créditos, não deu ouvidos à palavra de Deus através de Jeremias. Pode passar o texto, por favor. Além disso, como que diz assim, como se não bastasse as suas transgressões, como se não bastasse a sua desobediência, como se não bastasse a sua rebeldia, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração que se não converteu ao Senhor Deus de Israel. Qual era a mensagem de Jeremias? Se renda. Qual era a mensagem de Jeremias? Se entregue. Nem você vai morrer, nem a cidade vai ser destruída, nem o templo vai ser derribado. Mas ele endureceu o coração. Ele não atendeu ao convite de Deus. Ele não se humilhou. Ele não se entregou. E Zedequias teve o desprazer, a infelicidade de ver a morte dos seus filhos, e depois os seus olhos foram vazados por causa da sua desobediência. Passe o texto, por gentileza, versículo 14. Aí diz assim: também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões. Que coisa! Não só o povo, mas a liderança, os chefes dos sacerdotes, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha edificado em Jerusalém. Olha, a casa de Deus, que era lugar de culto, de oferta, de adoração, que Deus havia santificado, tornou-se o quê? Lugar em que estavam contaminando a casa de Deus. Traz a tela, por gentileza. Deixa eu ler um texto lá no livro do profeta Miqueias, capítulo de número 3, versículos 9 a 12, que traz um resumo de como estava o povo de Judá e de Jerusalém, inclusive da liderança política e religiosa. Miqueias capítulo 3, versículo 9 a 12, diz: ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó. Quem eram os chefes da casa de Jacó? Os reis. Então observe, Joacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, os 4 reis de Judá, que eram maus, perversos, idólatras. Aí Miqueias continua dizendo: ó Deus, através de Miqueias, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis o que é direito. Então o que é que estava ocorrendo em Jerusalém? Injustiças sociais. O juízo estava sendo pervertido. Os juízes, os reis, estavam usando de suborno, recebendo suborno, usando de injustiças sociais. Estavam usando 2 pesos e 2 medidas, como se Deus não estivesse vendo. Versículo de número 10. Edificando a Sião com sangue e Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão sentenças por presentes. Isso aqui é um aviso, isso aqui é um anúncio de Deus. Isso aqui é uma advertência de Deus para aqueles que são promotores, juízes, aqueles que batem o martelo, aqueles que dão a sentença. Parece que Miqueias estava falando do Brasil aqui. Não estava. Ele estava falando de Jerusalém. Mas lendo essa profecia de Miqueias, é claro que eu não estou generalizando, né? Você sabe disso.
com muito respeito aos magistrados que estudaram para ocupar aquela cadeira, aquele tribunal, para dar as sentenças, com muito respeito às autoridades constituídas. Mas nós sabemos, você sabe disso, que nós vivemos num país cheio de injustiça, como estava vivendo Jerusalém. Onde a sentença é dada não em favor daquele que é inocente, não para condenar o culpado, mas em troca de presentes. Há muitos tribunais aqui no Brasil assim, que está igual ao que era Jerusalém. Os chefes dão a sentença por presente e os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os sacerdotes, os homens chamados por Deus nos dias, né, de Zedequias, nos dias de Joacás, Joaquim, eles estavam ensinando por presentes e os seus profetas adivinhando por dinheiro. Olha, esses três grupos de mediadores, os reis, os profetas e os sacerdotes estavam corrompidos e diziam assim: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Era a mensagem dos falsos profetas. Não, Deus não irá permitir que nada aconteça, porque aqui está o templo do Senhor. E o que foi que Deus disse a Jeremias? O que foi que Deus disse a Salomão? O que foi que Deus disse ao rei Zedequias através de Jeremias? Se me desobedecer, eu mando destruir. E infelizmente foi isso que aconteceu. Abre o texto mais uma vez. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em transgressões, segundo todas as suas abominações dos gentios. O que é isso, professor? Abominações dos gentios. Eles aprenderam as práticas religiosas das outras nações e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado. Como assim, professor? Como é que eles contaminaram a casa do Senhor? Levantando altares, traz a tela, por favor, a outros deuses no próprio templo de Jerusalém. No templo em Jerusalém, outras divindades estavam sendo adoradas. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 15. Aí diz assim: e o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Deus mandando os profetas. Quantos profetas levantados por Deus? Isaías, Jeremias, Miqueias e tantos outros. Vai lá, avisa, anuncia, diz para eles, convida eles para se arrependerem. Diz para eles voltarem para mim. Vai lá e diz para eles que eles abandonem os deuses. Pergunta lá, Jeremias, qual foi o mal que eu fiz a eles, para eles darem as costas para mim, para eles irem em busca da vaidade, dos ídolos. E o povo não deu créditos, não ouviu. Sabe o que foi que eles ouviram? Os falsos profetas, que ficava dizendo assim: haverá paz, haverá prosperidade. Dentro de 2 anos, Deus irá quebrar o jugo da Babilônia, o jugo de Nabucodonosor. Esse jugo será quebrado. O templo do Senhor está aqui, nada de mal nos acontecerá. Deus está conosco, diziam eles, agora cometendo perversões, iniquidades. Passe o texto, por gentileza. Versículo 16, porém zombaram dos mensageiros de Deus. Veja, foi o que nós estudamos domingo na escola dominical. Que foi que eles fizeram? Zombaram, desprezaram e escarneceram. Zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras, eu posso dizer as palavras de Deus, e escarneceram dos seus profetas, até que, o que foi que aconteceu? O furor de Deus subiu tanto contra seu povo, que nenhum remédio houve. Deus disse assim: olha, não tem aqui remédio, o que tem aqui é castigo, é juízo. Nenhum remédio pode resolver isso. Pode passar o texto, por gentileza? Aí diz assim: porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada
na casa do seu santuário. Ou seja, o templo tornou-se um lugar de sacrifício, de morte de jovens. E não teve piedade dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos os deu nas suas mãos. Moços, moças, velhos, meninos, crianças de peito, crianças recém-nascidas, todos estavam sendo mortos naquela ocasião. Pode passar o texto? E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Foi Nabucodonosor. Pode passar o texto, por gentileza? E queimaram a casa de Deus. Olha, qual é a profecia que estamos estudando hoje? O templo de Jerusalém será destruído. Deus disse a Salomão na ocasião da inauguração. Olha aí o cumprimento. E queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Pode passar o texto, o último texto que vamos estudar hoje. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Muito bem, então essa profecia cumpriu-se na íntegra, só que eu quero deixar bem claro aqui, para você não confundir, que o templo construído por Salomão foi destruído por volta do ano 600 pelo rei Nabucodonosor. Cerca de 520, o templo foi reconstruído por Zorobabel e depois ele foi destruído no ano 70 da era cristã, pelo general Tito, quando ele invadiu Jerusalém. Então, esse muro que existe lá hoje, que é chamado de o Muro das Lamentações, não é necessariamente do templo construído por Salomão, e sim do templo que foi construído por Zorobabel. Mas a palavra de Deus cumpriu-se na íntegra, como Deus havia predito ao rei Salomão.